Olá, caros amigos, bem-vindos ao nosso canal Benigno Friburgo em Foco. É um prazer ter vocês junto de nós. Hoje nós vamos falar, acerca do relato da destruição de Sodoma e Gomorra. Ló e suas duas filhas se refugiaram na caverna. Gente, o contexto bastante complexo esse daqui, da relação com Ló e suas duas filhas. Quer saber mais profundamente todo esse contexto? Venha comigo após a vinheta. Para Chavairá! Estamos num tempo limiar, a revelação do grande rei, e a luz do eterno brilhará, e todos os povos vão reconhecer. Como nós falamos, gente, é uma passagem bastante complexa. E a parte da Paraxá que nós vamos ler, estamos aqui na quarta leitura. Vamos pegar aqui um versículo, tá, gente? Aqui um versículo bem, assim, bem complexo mesmo hoje, para falar da Paraxá Vaierá. E a quarta leitura começa assim: e disse: eis que atenderei a teu rogo, a esta coisa também, para não subverter a cidade de que falaste. Apressa-te, escapa para lá, porque não poderei fazer nada até tua ida para lá. Portanto, chamou o nome da cidade de Soar. O sol saiu de sobre a terra, e Ló veio a Soar, e o Eterno fez chover sobre Sodoma e Gomorra, enxofre e fogo. Da parte do Eterno desde os céus, e sucumbiram estas cidades, e toda a planície, e todos os moradores das cidades, as plantas da terra. E sua mulher olhou para trás, e converteu-se no bloco de sal. E Abraão madrugou pela manhã e foi ao seu lugar em que esteve diante do Eterno. E olhou sobre a face de Sodoma e Gomorra, e sobre toda a terra da planície viu, e eis que subiu uma fumaça da terra, uma fumaça da fornalha. E foi que ao destruir Deus a cidade da planície, Deus recordou-se de Abraão e tirou Ló da destruição ao subverter a cidade nas quais Ló estava. E Ló subiu de Soar e ficou ao monte, suas duas filhas com ele, porque quebrou esse de Soar, e ficou na caverna, ele e suas duas filhas. E a maior disse a menor: nosso pai é velho, e o homem não há na terra para vir a nós como uso de toda a terra. Anda, vamos, daremos de beber vinho a nosso pai e dormiremos com ele. E faremos viver uma descendência de nosso pai. E fizeram seu pai beber vinho. Aquela noite veio a maior e dormiu com seu pai. E não soube em seu deitar e nem seu levantar. No dia seguinte, a maior disse a menor: eis que dormiu ontem à noite com seu pai. Faremos beber vinho também esta noite. Vai, dorme com ele. Vamos viver uma descendência de nosso pai. E fizeram seu pai beber vinho também naquela noite. Levou-se a menor e dormiu com ele. E não soube em seu deitar nem seu levantar. E ambas as filhas de Ló conceberam de seu pai, e a maior deu à luz a seu filho e chamou seu nome de Moabe. Ele foi pai dos moavitas até hoje. E a menor também deu à luz ao filho e chamou seu nome Ben-Ami. Ele foi pai dos filhos de Amon até hoje. Gente, então vamos continuar aqui a leitura, como nós falamos, do 27 ao 38. Gente, uma leitura complexa, né? Nós fizemos ontem a leitura, tá, gente, da Paraxá, acerca da mulher de Ló, que se pegou no bloco de sal. Vocês podem entrar no nosso canal Benigno Friburgo em Foco, você vai encontrar o que está escrito, tá? Acerca desta passagem que foi dito pela sabedoria dos sábios do povo judeu, né, através da visão racídica Rabbádica. Então vamos entrar aqui, gente. Aqui, essa Paraxá, ela traz esse texto, que depois da discussão de Sodoma e Gomorra, nós vimos Ló e suas duas filhas se refugiaram em uma caverna. As filhas, acreditando que não haveria homens para gerar descendência, preocupados com o nome do pai, embebedaram em 2 noites consecutivas e cada uma concebeu.
A primogênita deu à luz a Moabe, ancestral os moavitas, e a segunda deu à luz a Ben-Ami, ancestral os amonitas. Gênesis 19, 27, 38, como acabamos de ler. Aqui tem uns poucos chaves que Rashi, comentarista clássico da Torá, traz, gente, e vamos entrar aqui por dentro dele, tá bom? Acompanhe-nos, por favor, né, gente? O Rashi observa e comenta vários poucos. Sobre a ilha de Loxoá, e depois a montanha caverna, nuances sobre o medo, escolha. Então vamos lá, gente. Quais motivações para isso? Por que esse medo? Vamos lá. Sobre as filhas, Rashi e alguns comentaristas clássicos discutem se elas agiram por preservação do nome e agem por outra motivação. Muitos comentaristas tentam amenizar a aparência corrupta da ação, apontando sinais no texto que indicam intenção de salvar a descendência. Vamos lá, gente. Já exposto a embriaguez, gente, e incesto para perpetuar o nome do pai. Aqui, gente, os intérpretes veem indícios no texto para ligar esses episódios a temas maiores. Por exemplo, consequências morais da imitação dos valores do ambiente de Segão, o tema de quem preserva o bem, etc. Vamos lá, gente. Aqui, os Mignashim vem trazendo coisas aqui, tá, gente? Temos aqui o pequeno Mignash. Eu li aqui essa paraxá, essa aqui, ó, Torá interpretada do Rafael Shishoishi. E temos aqui o Rumash Gabate, com comentários do Rashi e o Cidade Nobre do Rebbe. Então vamos aqui, gente. Aqui diz assim, olha só, as literaturas. Oferece, aqui os Midrash diz assim, que as filhas justificam as leituras, né, que às vezes justificam as filhas como agindo por amor ao pai, ou, em leituras alternativas, destacam a culpa de Ló, por ter se estabelecido em Sedom, existindo o debate de enxergar a sua ação como trágica necessidade ou erro moral. Vamos lá, gente. Aqui nós vamos ler, gente. Vamos ler bem atento o que está acontecendo aqui dentro de tudo isso. Aqui é a relação entre o homem, né, a relação entre o homem e sua inclinação, dinâmicas de atração pelo mundo, e como hábito ou influência do ambiente corrompido gera consequências eternas e gerações. O Zohar usa essa narrativa para falar de forças espirituais ocultas e dos perigos da contaminação espiritual. Vamos entrar, gente, aqui. Os comentaristas medievais, citados por estudos modernos, enfatizam diferentes aspectos. Tá, gente? Às vezes, tenta minimizar a reprovação às filhas, transformando-as em instrumentos para a continuidade. Outras tradições tornam o mais responsável, por exemplo, por amar demais a vida nas cidades. O Haddad e outros medievais levantam hipóteses práticas. As filhas supunham que a população masculina havia sido destruída, ou queriam preservar especificamente a linhagem do pai, não necessariamente a humanidade inteira. Vamos lá. No nível Sod, tá, gente? Diante da visão racídica Rabbad, aqui diz as duas filhas, o ato com o pai simbolizam a relação entre a alma e a inclinação entre diferentes forças internas que geram nações e tendências espirituais. Moab e Amon representam tendências específicas na história espiritual das nações vizinhas. O Zohar usa isso para discutir as necessidades de vigilância espiritual e a forma como o traço negativo pode perpetuar-se se não for enfrentado. Gente, se nós não enfrentarmos os traços negativos, como eu vou enfrentar os traços negativos? Como eu vou enfrentar a má inclinação? Está escrito, gente, Achei criou o Exerrará, mas ele criou o antídoto, o tavlininho, o tempero, aquilo que pode transformar a má inclinação para o serviço divino. Então, você tem aqui as receitas, você tem a Torá, você tem os estudos, você tem as 7 leis noéticas, você beninoa, você pode sim vencer, você pode superar, podemos superar, e com alegria e força, gente. Vamos lá, gente. A visão racídica Rabbad traz ênfases práticas para tudo isso daí, tá, gente? A tradição racídica, em particular, a Rebbe de Lubavitch, que aborda os episódios bíblicos, procurando ensinamentos práticos e temas relacionados à missão de vida a redenção. Vamos lá, gente. Principais ênfases do Rabbad aplicadas aqui. Influência no ambiente.
Responsabilidade pessoal. Escolher onde assentar a vida. Como Lócio estabeleceu perto de Sodoma, tem consequências espirituais. A Hassidut chama atenção para que a proximidade do mal corrói valores eternos. Então, ele tem que trata de várias coisas. O ambiente que você vive nessa Parashá Vairá. Então, gente, o que acontece? O ambiente que você vive, a proximidade com quem você se relaciona. Isso pode trazer prejuízos, problemas. Vamos lá. Complexidade moral, medida de avaliação. A Hassidut frequentemente eleva a necessidade de olhar para as motivações eternas. Por exemplo, atos que à primeira vista parecem reprováveis podem ter motivações sacramentais, perpetuação do nome do Pai, mas isso não remove a necessidade de responsabilidade moral. O Rebbe encoraja análise honesta e ação prática em direção à retificação, gente. Intenção e continuidade sublinha que mesmo de situações moralmente ambíguas, pode advir o bem. De Moabe descende quem? Ruth, que entrou para a linhagem do rei Davi, e portanto para a linhagem messiânica, um motivo para a esperança e para ver a providência operando, mesmo através de histórias dolorosas. Então, gente, nós vemos a ligação de Moabe, Ruth, Davi e Machia. São elementos muito profundos que não dá para falar aqui, gente, nesse momento agora. Né? Mas há ligações profundas. Você viu a transformação? Moabe, o pai e tal. Aí vem Ruth, passa para Davi e dali a descendência de Machia. Da onde Machia foi surgir, gente? De um lugar que está muito de escuridão, de Quelipá, né? Aqui, ó, de Quelipá, olha bem. Aquele pá sendo transformada. Gente, Baruch Hashem, transforme coisas que não são tão boas, que está dentro de você, em coisas boas, para que possamos ter uma redenção, ter Machia. Gente, aqui tem lições práticas para a nossa vida. Um Benoa, com ética, humildade, otimismo e alegria. Vamos lá, gente, aqui. Cuidado com o ambiente. Evite se assentar perto de hábitos e costumes que corroam sua ética. Evite, tá, gente? Evite assentar perto de hábitos que corroam sua ética. Assentar, né, tem várias colocações. Habitar, né? Habitar, sentar, porque a palavra em hebraico, esse assentar tem uma colocação com habitar também. Então, gente, cuidado onde você habita, onde você se assenta, onde você se aloja, do lado com quem você convive. Muito cuidado para não correr a ética e a moral da presença divina, da na tua vida, na nossa vida. Relação com a escolha de Ló e consequência, quantas consequências? Responsabilidade pessoal e pela família. Proteger a família não justifica ações imorais, tá, gente? Não justifica. Proteger a família não justifica ações imorais. Sempre buscar meios éticos para preservar a dignidade e a continuidade. Quando houver ambivalência, priorize honestidade e honestidade sempre. Não subestime a providência. Textos místicos e a própria história bíblica mostram que, mesmo em circunstâncias degradadas, a providência pode operar. De Moabe e Amon pode vir o bem supremo. Isso fortalece o otimismo e confiança em resultados positivos. Gente, nós estamos vivendo num mundo que está parecido, não está, gente? O fluxo total de pessoas é maior, mas está parecido. Está parecido. A justiça sendo pervertida. Aqueles que deviam praticar justiça verdadeira, a justiça verdadeira, seja do nosso aspecto social, político, da parte de religiosidade, entendendo? Está sendo distorcido, uma visão distorcida. O ser humano vivendo em visões distorcidas de ética, de moral. Né? Então, o que acontece? Né? Estamos como assim, uma semelhança de Sodoma. Né? Falta de caridade em certas pessoas, e muitas pessoas, principalmente no âmbito superior. As pessoas de camadas mais necessitadas são oprimidas, passam por situações difíceis. Famílias de pessoas
que perdem seus parentes em situações difíceis, são pouco valorizados, e os marginais são valorizados, socos até. Isso é o quê? Perversão da justiça. Perversão da justiça. Mas vamos ficar alegres, porque dentro, sabe do quê? Vamos ficar com alegria, com perspectiva, porque dentro, gente, dentro de Moabe apareceu Ruth. Apareceu, de Ruth apareceu quem? Apareceu o rei Davi. Então, gente, que a situação toda que estamos vivendo, não só no Brasil, no mundo, mas há de se revelar a qualquer momento, gente. Então vamos lá. Deixa eu ver a retificação pessoal. Quando erros foram cometidos, individualmente ou coletivo, havia reconhecer, reparar e transformar princípios. Caro, princípio e transformar. Princípio, caro Oreb, é o ensino racídico. Insiste na transformação ativa. Lucas Roth insiste na transformação ativa. Quem é aquilo que Roth, tá, gente? Está aqui. Baruch Hashem. Nós estamos trazendo os ensinos e esse grande legado. Atenção ao legado espiritual. Buscar deixar um legado ético, transmitido por ação, não por medidas desesperadas. Ensine valores, modelo de comportamento, não apenas sobrevivência de linhagem. Mashiach e Geulah, esperança ativa. Do ponto de vista racídico, espiritual, a história mostra que a queda e do erro podem emergir canais de redenção. Ruth, moabita, convertida em linhagem messiânica. Isso é usado como sinal de que a Geulah pode vir, inclusive, até de lugares e meios inesperados. Por isso, o apelo do Rebbe, a ação positiva, a inclusão como via para uma redenção universal. Em resumo, a narrativa contém os seus tanto de alerta quanto de esperança messiânica. Então, gente, nós estamos aqui e vamos, dentro dessa paraxá, meditar o que nós podemos fazer para que possamos ter dias melhores, uma vida melhor e caminhar junto para que possamos ter dentro em breve a revelação do verdadeiro Mashiach, gente. Nós não estamos vivendo uma vida aqui fácil, confortável. E nada nesse mundo é fácil, é confortável. Nós vemos isso desde os primórdios, desde o começo das escrituras. Então, gente, aqui, judaísmo, Torá, não é um caminho fácil. Não, já alcancei a graça. Aqui, a graça já existia desde o princípio do mundo. Aqui nosso negócio é lutar. E nós vemos aqui, gente, sobre as filhas de Ló. O que elas aprontaram? O que elas fizeram? Qual foi o argumento de querer manter uma linhagem, uma condição? Gente, a moral, a ética, a justiça tem que estar acima de manter uma linhagem. Que possamos, gente, que possamos viver com ética, moral, caráter, justiça, retidão, entendendo que nos mínimos poucos da nossa vida, nos mínimos poucos, naquilo que a gente pensa assim, bom, essa bondade é tão pequena, mas ela traz redenção. Não pratique a moralidade, tá, gente? E vamos ter luz. Luz para que possamos vencer todo o mal que está neste mundo. Toda mentira, todo engano. Vamos transformar esse mundo nos pequenos atos de bondade. Vamos transformar esse mundo para um mundo melhor e que a revelação de Mashiach, que seja breve em nossos dias. Gente, gostaram? Dê o seu like, dê o seu joinha, compartilhe o vídeo e vamos transmitir para o mundo. Meu nome é Cláudio César dos Santos, sou emissário do movimento Bem no Brasil, na cidade de Friburgo, trabalho com o apoio do Ravi Yaakov, que é cidade de Moretão do Márcio Braga, aqui é o Guilherme de Noé, e que na plataforma Bem no Brasil vai te jogar onde tem um lugar de Bem Noa, tá bom, gente? Tchau, tudo de bom, até a próxima!